E qual que é a dica de solução, então, para que você possa organizar muito bem o seu dia? É o que a gente chama de trabalho padrão do gerente ou trabalho padrão do supervisor. Gerente, a gente menciona aqui como uma função geral, genérica, para qualquer uma das pessoas que trabalham na liderança de linha de frente, que tem uma gestão da produção. Então, o ideal é que você tenha o seu trabalho padrão do gerente, onde você possa listar aí quais são as suas atividades de rotina, ou seja, aquelas atividades que você já sabe diariamente que vai participar, reuniões com a sua gerência, reuniões com a sua equipe, reuniões com outros departamentos, aquilo que você faz todos os dias praticamente, ou uma grande parte de dias da semana, que você precisa colocar nesse trabalho padrão. Em seguida, naquelas lacunas, depois que você começa a perceber alguns horários vazios, depois que você colocou as atividades de rotina, você começa a encaixar aquelas atividades que são importantes. São aqueles projetos priorizados que você vai trabalhar para ter a melhoria no seu dia a dia e nos seus indicadores principais. Depois você deixa algumas lacunas vazias para que você tenha aí algum espaço ainda para apagar alguns incêndios, que a gente chama de algumas lacunas vazias, propositalmente para você dar aquela bombeirada. Então, até que realmente os incêndios possam se acalmar. A partir do momento que você trabalha em atividades que são importantes, você tem que deixar de alguma forma uma lacuna vazia. Então, nós temos aqui um exemplo que a gente já tratou inclusive no episódio 21, se você quiser saber mais detalhadamente como você trabalha com uma carta de trabalho padronizado para o gestor, você pode olhar aí o episódio 21, mas nada mais é do que uma planilha em Excel, na qual você tem todos os dias da semana, horários a partir das 6, das 7, das 8, de meia em meia hora, na qual você vai colocando atividades de rotina, atividades importantes e lacunas para bombeirar. Você nunca deixa esse calendário, esse trabalho padrão completo hora a hora. Você sempre coloca espaço entre eles para que você possa ter aí um manejo no momento em que você nem sempre pode executar aquilo que você planejou. O objetivo desse planejamento é que você consiga cumprir algo por volta de 70% do que você planejou. Então, volto a falar, você querendo mais detalhes para que você tenha um dia realmente mais planejado, você pode checar o episódio 21. E tem um conceito muito interessante de full kit. O que é o full kit? Full kit é um conceito de gerenciamento de projetos, mas muito fácil de a gente entender e atribuir às nossas atividades do dia a dia, é que a gente só inicia uma atividade quando a gente tem aquele kit completo. Eu só vou iniciar uma atividade na hora que eu tiver todas aquelas informações preparadas, na qual eu não tenho que procurar muita coisa. Então eu tento preparar, é como se fosse uma organização de setup externo, mas agora para você, para que você possa executar aquela atividade com mais facilidade. Então muito cuidado na hora de arquivar os seus documentos, para que no momento em que você possa coletar aqueles dados para fazer algum tipo de análise, a coisa esteja muito fácil de ser extraída para que você não perca tempo procurando dados. Então aí fica uma dica para um primeiro grande equívoco que muitas das pessoas têm, eu particularmente tive, quando a gente não tem uma boa rotina, uma rotina padronizada e faz com que o supervisor tenha que correr para lá e para cá. Então, você organizar o seu dia a dia dentro de um trabalho padrão faz com que você tenha um dia muito mais produtivo.